Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente. Eu tô gravando num tom de voz mais baixo, porque já é tarde da noite. Realmente, o dia foi bem corrido hoje. Então, como eu tô aqui num hotel, tem uns quartos ao lado, então a gente tem que gravar num tom de voz um pouco mais baixo. Vocês sabem que eu gosto de falar mais alto, de forma mais enérgica, só que aí a gente tem que dar uma maneirada. Mas vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Ó, para dar um recadinho, sorteio da Mega Sena acumulado em 100 milhões de reais. E você pode apoiar os nossos amigos e parceiros da Tribo da Sorte e fazer a sua fezinha lá na plataforma da Tribo. Então, eu estou colocando um link fixado aí nos comentários, tem um QR Code aparecendo aqui também. Você vai clicar no link ou no QR Code, vai abrir um chat e você vai mandar lá pro pessoal, ó, gostaria do cupom lá do canal Opina Porco. Eles vão gerar um cupom para você e você pode utilizar na plataforma da Tribo da Sorte. Uma plataforma, inclusive, que tem o auxílio da inteligência artificial para melhorar a sua possibilidade de ganhos. E hoje tem o concurso que vai pagar 100 milhões de reais. 100 milhões, Mega Sena está acumulada. Além da Mega Sena, você tem o Loto Fácil, Lotomania, entre outros sorteios iguais os que você tem lá nas lotéricas. Tudo isso com tecnologia, comodidade e sem sair da sua casa e, lógico, com o cupom aqui também do Opina Porco para te trazer desconto. Bora pra vinheta então? Bora pra vinheta e vamos falar sobre futebol. Meus amigos, é o seguinte, alguns clubes brasileiros se posicionaram a favor do Samir Chaoud como novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Vocês sabem que ele será o candidato único em chapa única, CBF sendo CBF, e alguns clubes já demonstraram apoio. Esses clubes que demonstraram apoio foram os seguintes clubes, vamos lá, Amazonas, Botafogo, CRB, Criciúma, Grêmio, Palmeiras, Paysandu, Remo, Vasco e Volta Redonda. Esses clubes, eles formalizaram o apoio ao futuro novo presidente da CBF, obviamente que não teve ainda a formalização, mas assim, candidato em chapa única dificilmente não será eleito. E eu vou falar uma coisa para vocês. A Leila Pereira, na figura do Palmeiras, está apoiando o Samir Chaoud. Só que uma das propostas do Chaoud é justamente a padronização dos campos de futebol. E quando eu falo padronização dos campos de futebol, eu estou falando em relação ao gramado, ao piso. Vocês sabem que hoje o Palmeiras ele tem a grama sintética, e inclusive isso é tema de grande polêmica ao redor aí do Brasil, já virou inclusive discussões e discussões com outros clubes, com campanhas de jogadores contra o gramado sintético, e o Samir ele tem uma das propostas de padronizar. Agora, eu acho que dificilmente ele vai padronizar para grama sintética. Vocês concordam comigo? Se ele tem essa proposta de padronização, provavelmente ele vai exigir de todos os clubes brasileiros um gramado natural. E isso implica no Palmeiras ter que mudar o seu gramado, que hoje é sintético. Então, olha só, o Palmeiras hoje está apoiando um presidente, ou pelo menos a Leila, na figura do Palmeiras, apoia um futuro presidente que não está afim de ter gramado sintético. Prestem bem atenção, porque lá no futuro ele pode implementar uma norma dentro da CBF para que os clubes convertam o gramado sintético para gramado natural. E aí, meu amigo, isso vai implicar em mais custo de manutenção, isso vai implicar em algumas mudanças, inclusive em relação a calendários de shows e também contratos lá com a W Torre. Provavelmente algumas coisas vai mudar, porque vocês sabem que o piso sintético ele tem uma manutenção mais fácil e mais rápida que o gramado natural. Logisticamente falando também, estruturalmente falando, quando você tem os shows, então você tem o show em um dia e no outro dia você precisa ter um jogo de futebol. O gramado sintético ele consegue se adaptar melhor a essa mudança. Já o gramado natural não.
o gramado natural ele precisa de mais tempo, ele precisa de mais investimento de manutenção se você quiser ali ter uma arena multiuso como é a arena do Palmeiras hoje. Mas a presidente Leila demonstra apoio público ao Samir Chaoud como próximo presidente da CBF. E lembrando mais uma vez que ele é presidente da Federação Roraimense de Futebol. É isso, vamos observar como vai ser. Eu não sei para qual data que vai acontecer essa eleição, previsto para ocorrer no próximo domingo, dia 25/5. Então, no próximo domingo, dia 25/5, provavelmente vai acontecer aí a votação que pode colocar o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Lembrando que o Edinaldo Rodrigues desistiu, tá? Ele declinou, ele não vai mais tentar voltar ao poder da CBF. E galera, eu fui surpreendido agora à noite com uma informação aqui, inclusive o Eudevan, que é o dono da plataforma da Tribo da Sorte, ele me enviou essa informação de que segundo, olha aqui, ó, segundo Júlia Calabria, jornalista e apresentadora Papo Glorioso, o Botafogo é a equipe carioca que está em tratativas com Cristiano Ronaldo. A ideia é contar com o craque para reforçar o Glorioso no Super Mundial de Clubes e em seguida também no Crystal Palace da Inglaterra. Além disso, Júlia revelou que há conversas com mais um nome de peso. Esse nome de peso provavelmente, pessoal, seria o Di Maria, que está rescindindo o contrato lá com sua equipe atual. Um jogador que já atuou ao lado do Cristiano Ronaldo, mas para não comprometer o andamento das negociações, ela optou por não divulgar a identidade do atleta. Um jogador que atuou ao lado do Cristiano Ronaldo, que é um nome de peso também, e recentemente está rescindindo o contrato, é o Di Maria. O Di Maria jogou o Cristiano Ronaldo, né? Acho que jogou sim, lá no Real Madrid. Então, eu já pressuponho que seja o Di Maria. Meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa cartada do Botafogo de ter o Crystal Palace, um clube coringa nas suas negociações, é uma cartada interessante, porque seria a volta do Cristiano Ronaldo para o futebol europeu. O Crystal Palace recentemente venceu a FA Cup em cima do Manchester City, volta ao futebol europeu, em um clube com uma boa estrutura, em um clube que vem tendo ali exibições competitivas, vem tendo o seu destaque, então seria uma boa carta na manga aí por parte do Botafogo de tentar trazer o Cristiano Ronaldo. Eu falo pra vocês, o clube, cara, que se algum clube brasileiro conseguisse trazer o Cristiano Ronaldo, olha, era pra aplaudir de pé, irmão, de verdade mesmo. Seja Flamengo, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, seria muito legal você ter um jogador desse atuando numa equipe brasileira. Eu acho que isso engrandeceria e principalmente traria um marketing absurdo, obviamente, para a equipe que estivesse com o Cristiano Ronaldo, mas seria bacana para o futebol brasileiro também como um todo. Ainda mais se depois do Super Mundial ele ficasse uma temporada aqui no Brasil. O que não seria muito legal era para os rivais, porque o Cristiano Ronaldo, com 40 anos de idade, no Campeonato Brasileiro, meu amigo, ele ia arregaçar de fazer gol, porque esse cara aqui, ele é diferente. O que você acha a respeito disso? Falar em muita grana, em marketing e tudo mais, isso com certeza o Cristiano Ronaldo iria trazer. Notícia aqui lá do Gavia News do Terra. O Flamengo alcançou a liderança no ranking nacional de receitas com marketing na última temporada, né? De acordo com a empresa Sports Value, o clube arrecadou 420 milhões no setor de marketing, consolidando-se como referência entre os principais times do país no quesito geração de receitas comerciais. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa comparado a outras equipes do nosso futebol também, inclusive estruturalmente e financeiramente muito fortes, olha aqui, ó, esse montante representa a maior quantia obtida por um clube brasileiro de marketing no último ano, superando o Corinthians, que teve uma receita de 254 milhões, só que a gente sabe que 254 milhões de receita no Corinthians hoje não é nada, porque a dívida lá é monstruosa, então ela é absorvida rapidamente, inclusive até mesmo pelos juros que está correndo, devido a todas as questões financeiras dentro da equipe, e também superando o do Palmeiras. O Palmeiras já a situação já é diferente, é uma equipe organizada, estruturalmente e financeiramente saudável, só que o Palmeiras faturou 189 milhões.
Ao todo, as equipes do futebol brasileiro somam 1,9 bilhões em faturamento com marketing, um crescimento de 36% em relação ao ano anterior. Ou seja, desse 1,9 bilhão, você tem ali quase meio bilhão desse valor é do Flamengo. Cara, é um número gigante, é um número monstruoso de marketing. E aí eu falo para vocês, vocês imaginam o Cristiano Ronaldo chegando numa equipe dessa? Já que a gente está falando, né, sobre Cristiano Ronaldo, sobre a grandeza de um nome como esse, o que ele traria de business comercial, assim mesmo, de faturamento, cara, você imagina, que loucura que seria. Que loucura que seria um cara desse dentro do futebol brasileiro que vai crescendo cada vez mais, mesmo com esses superastros não olhando o Brasil como um caminho a ser trilhado. É o que eu falo para vocês, meus amigos. Eu acredito no futebol brasileiro. O que a gente precisa é de fair play financeiro, de organização, de melhoria na infraestrutura. Nós precisamos de várias coisas para a gente poder fazer o nosso futebol cada vez maior, porque ele já é muito grande. Ele já tem equipes muito protagonistas. Então nós podemos ter mais ainda. Então muito bacana isso daqui. E por falar em Flamengo, temos uma informação aqui muito importante para o Palmeiras, tá? Não é uma informação muito boa, não é muito legal, porque o Palmeiras vai perder mais um nome na lista de desfalques para o jogo do fim de semana, que será contra nada mais e nada menos que o Flamengo. Então as duas equipes que hoje estão ali na primeira e segunda colocação, respectivamente, do Campeonato Brasileiro, elas se enfrentam no domingo em um jogo extremamente importante. Provavelmente nós já não teremos o Abel Ferreira na beira do campo. Richard Rios recebeu o terceiro cartão amarelo e vai ter que cumprir uma suspensão automática na próxima rodada. Sendo assim, o técnico Abel Ferreira e Richard Rios estão fora do Palmeiras. Neto, o que você acha do desfalque do Richard Rios? Olha, meus amigos, o Richard Rios, ele é um jogador que ele é um bom jogador. Ele é um cara criativo, ele é um cara que às vezes busca uma dinâmica e uma performance diferente, que articula de forma diferente. Só que para um jogo onde os erros eles devem ser o mínimo possível, eu fico um pouco assim. Porque em alguns momentos o Richard Rios ele entra um pouco assim disperso. E muitas vezes ele tenta algumas jogadas e algumas articulações individuais que acaba deixando um pouco vulnerável o setor ali intermediário do Palmeiras. E isso pode até comprometer defensivamente com a subida da linha de uma equipe adversária. Então, eu não acho que o Palmeiras perde tanto assim pela saída, pelo desfalque do Richard Rios. Eu acho que o Palmeiras perde mais, por exemplo, pelo desfalque do Abel Ferreira do que pelo desfalque do Richard Rios. Nós podemos olhar o elenco ali, colocar outros dois jogadores no setor intermediário, trazendo um pouco mais de retenção, trazendo um pouco mais também de marcação, e esses jogadores conseguirem cumprir a sua função com maestria. Então eu não vejo que o Richard Rios é um jogador assim, nossa, sem o Richard Rios o Palmeiras não vai conseguir ter articulação suficiente para de repente incomodar o Flamengo ou vencer do jogo contra o Flamengo. Alguns palmeirenses eles acreditam nisso, que o Richard Rios é uma grande perda para o próximo jogo. Eu sinceramente não acredito. Eu acho que com o elenco que o Palmeiras tem hoje, um elenco com boa amplitude, você vai ter Vitor Roque, você vai ter Paulinho lá na frente, então assim, a gente vai ter força ofensiva. Eu acredito que se a gente colocar jogadores com um pouco mais de marcação e de retenção, mesmo que deixarem o jogo um pouco mais lento, aquele jogo um pouco mais amarrado no meio campo, a gente consegue ainda fazer frente, roubar a bola, a posse de bola do Flamengo e talvez ter mais pressão no ataque. Então não acho que é uma grande perda. Alguns palmeirenses estão colocando isso como, nossa, perdemos o Richard Rios. Mas eu não vejo ele como esse jogador super essencial. Eu acho que ele é um jogador substituível, que a gente consegue ter substituições, não que vai trazer o mesmo padrão tático e de movimentação dele, mas que também vai atender muito bem as demandas e os interesses da equipe para o jogo contra o Flamengo. Vamos conversar mais sobre esse jogo ao longo dessa semana, porque o jogo só vai acontecer ali no próximo fim de semana, então tem bastante água para correr
debaixo da ponte, tá bom? É isso daí então, meus queridos. Tamo junto, valeu, falou, até mais.